Para aqueles que estavam esperando que o Arthur e a Sylvie iam ter um tempo para pelo menos descansar depois que eles saíram de dentro das Relictumbs, quem diria que a gente ia ter tanto caos dentro desse capítulo? E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, então o vídeo começar apenas esperando pra falar com vocês que esse vídeo vão conter spoilers caso você ainda não esteja nem acompanhando ou também nem tenha dado uma olhada nesses últimos capítulos que saíram. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E relembrando o que rolou no capítulo passado, a gente viu que o Prota finalmente trouxe a Sylvie de volta, só que graças ao fato de ela estar dentro da dimensão de éter, ela quase morreu de fome por mana, enquanto o Prota tentava absorver boa parte do éter que tinha dentro daquela dimensão. Inclusive a gente até vê uma interação dela com o Regis dentro dessa dimensão, onde ele parecia estar disposto a querer fazer meio que uma confraternização entre irmãos, já que ela era considerada filha do Arthur. E depois que ele acaba absorvendo todo o éter que ele precisava junto com o Regis, é aí que eles acabam correndo para poder sair finalmente de dentro das Relictumbs, onde a gente descobre que ele nem ao menos se preocupou em trazer o corpo do Aldir de volta. E desse modo, quando ele sai de dentro do portal, quem acaba recebendo ele é o tio, e a gente descobre por meio do tio que acabaram se passando 2 meses desde que o Prota foi para dentro de onde ficava aquela dimensão. Desse modo, com a gente encerrando esse capítulo 417 de The Beginning After the End. Partindo pro 418, a gente vê que o Arthur fica meio que incrédulo em descobrir que ele tinha passado 2 meses só tentando tirar a Sylvie de dentro do ovo com a ajuda do Aldir, fazendo com que ele nem ao menos entendesse o que tinha rolado ali. E é aí que ele começa a perguntar pro tio o que estava acontecendo, se o Agrona tinha atacado ou então se o Cassius já tinha aparecido com os soldados dele, fazendo com que na hora que o tio respondesse que não, ele falasse pro Arthur que a melhor coisa seria ele levar ele até o pai dele, já que o Morden poderia explicar bem melhor as coisas que o continente estava sofrendo na ausência do Arthur. Inclusive é aí que a gente já vê que depois que a Sylvie saiu junto com o Arthur, ela meio que também tinha percebido que a resistência mental do Arthur tinha aumentado pra caramba, principalmente depois de absorver o éter, só que isso é só um detalhe que eu queria estar falando. E é aí que a gente vê que enquanto eles caminhavam de volta pra sala de reuniões, é aí que a gente já vê que vários membros do clã Fênix acabaram ficando meio preocupados, né, pelo fato do Arthur estar ao lado da Sylvie naquele momento, o que fez com que o Prota ficasse mais curioso ainda do porquê o tio resolveu esconder o que estava acontecendo naquele momento, até que quando eles chegam até a sala de reuniões, é aí que a gente descobre por meio do Morden que o bicho tava pegando, principalmente porque o Cassius finalmente tinha mandado a sua infantaria justamente para poder supostamente proteger a galera de Dikaten, fazendo com que o Arthur perguntasse pro Morden se a família dele tava legal ou se tinha acontecido alguma coisa dentro de Dikaten. E é aí que a gente descobre por meio do Morden que ele tinha explicado pro Arthur, depois que essa galera chegou, eles acabaram sendo recebidos pela galera de Dikaten das cidades e tudo parecia estar indo bem, já que eles estavam conseguindo proteger Dikaten sem nenhum problema. Mas é lógico, isso com certeza seria uma estratégia pro Cassius conseguir ficar de olho no Arthur e ao mesmo tempo impedir que talvez ele acabasse meio que socializando com o inimigo, como era no caso do Aldir, já que atualmente ele nem ao menos sabe que o Aldir tá morto. E aliás, uma coisa que a gente acaba vendo dentro desse capítulo é que o Urien acabou ficando pistola com o Arthur porque ele acabou descobrindo sobre a morte do Aldir e meio que culpou o Arthur, já que ele achou que por fazer um acordo com o Cassius, o Arthur agora ia fazer qualquer coisa que o Cassius quisesse, só que o Arthur explicou pra ele falando que ele não queria fazer nada com o Aldir mesmo sentindo a raiva que ele tinha. E sinceramente o Arthur explicou isso muito mal, galera, porque ele podia ter falado que o Cassius formou um acordo com ele, mas ele não tinha necessidade nenhuma de querer sair na porrada e tentar matar o Aldir naquela altura do campeonato, principalmente porque a única coisa que o Cassius pediu é pra que o Arthur não fizesse nada tentando ajudar ele de alguma forma. E outra coisa que eu acho que ele poderia ter deixado mais claro ainda é que o Aldir resolveu meio que doar toda a mana dele de bom grado pra ressurreição da Sylvie, só que no final ele só resolveu meio que entregar a Silverlight, que era a arma do Aldir, pro Urien naquele momento, e ele explicou que na realidade ele nunca aceitou o Cassius por ele ser do jeito que ele é, e ele só resolveu fazer um acordo com ele, único e exclusivamente porque ele precisava de ajuda naquele momento, e foi por um ato de necessidade da parte dele que esse acordo acabou sendo formado. Daí depois de toda essa discussão, a gente viu que o Arthur acabou pegando uma das relíquias dele para poder ter uma visão além do alcance, vendo que a Ellie tava sã e salva junto do Gideon e mais uma galera que tava presente dentro do seu laboratório, o que fez com que logo depois que ele visse que ela tava legal, ele formulasse um plano com a galera, mas por um segundo ele acabou achando que ia ter que deixar o tio do lado de fora, mas é aí que ele se enganou, porque a gente descobriu que o Urien não ficou brincando nesses 2 meses que ele acabou ficando fora, já que ele tinha criado um apetrecho para que a assinatura de mana do tio não fosse ficar parecida com a de um Asura, e sim a de um humano que vivia naquele
naquele local, desse modo com que eles fizessem para utilizar uma saída externa, uma saída auxiliar da clareira das bestas, já que caso eles saíssem de dentro da entrada por onde o Arthur, o Avier e o outro Asura acabaram chegando, não seria uma boa ideia. E nisso a gente vê que logo depois que eles conseguem matar alguns monstros e chegam do lado de fora da floresta, o Prota tem a brilhante ideia de poder sinalizar um sinal de éter para que os caras viessem para aquele local, fazendo com que na hora que a Sylvie subisse nas costas do Art, a gente descobrisse que o Urim em menos de 5 segundos acabou criando um navio flutuante para que eles pudessem chegar até o deserto de Darwin. Desse modo, com a gente partindo em direção ao Vidorial, o que fez com que não levasse muito tempo para que todos os dragões viessem de todas as áreas constantemente na intenção de checar o que estava acontecendo ali, e até que logo depois eles acabaram dando de cara com o navio do Urim. E é óbvio que isso não deu nem um pouco bom, já que eles acabaram chegando botando banca para saber o que um membro do clã Titã e o que o Arthur e um humano estavam fazendo juntos, e o Prota explica que ele tinha acabado de sair de dentro da clareira das bestas, o que obviamente fez eles levantarem mais suspeitas ainda, perguntando o que estava acontecendo para ele ter saído de dentro da clareira das bestas. E é aí que a gente vê que rola uma virada de chave, porque a Sylvie finalmente se mostra imponente, principalmente porque ela fala que agora ela estava ali presente para poder ficar com o Prota. Só que esses dragões meio que não engolem essa situação, querendo que ela voltasse justamente para que o Cassius pudesse ver a neta dele, talvez até tentando na intenção de jogar ela bolado do clã Indrath. O que obviamente não caiu bem, já que a Sylvie botou banca falando que ela não ia voltar pra Efeltos, mas se aquele soldado quisesse relatar isso pro avô dela, ela não teria um problema, com a gente vendo em seguida que ela botou pressão nos caras, fazendo com que eles recuassem momentaneamente, mesmo sem querer, e a gente visse que dois membros acabaram parecendo que eles estavam indo em direção à clareira das bestas justamente para investigar o que o Arthur estava fazendo lá dentro, enquanto o outro acabou voando em direção a Efeltos para poder relatar tudo que estava acontecendo naquele momento. Desse modo, com a gente vendo que eles estavam seguindo em direção ao deserto de Darwin, e a gente encerrasse esse capítulo 418 de The Beginning After the End. Então, galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente tô curioso, porque eu quero saber o que vai acontecer a seguir, se o Cassius vai ir até pelo menos pessoalmente dentro de Dikaten, e se o Agrona vai começar a se mover depois que ele descobrir que a Sylvie tá viva novamente nesse momento, já que ele mesmo falou em alguns capítulos anteriores que a Sylvie era a coisa que mais dava medo nele no mundo, para que os planos deles pudessem ser arruinados, e com certeza ele não vai ficar parado esperando que ela vá até a Lacria para poder acabar com a raça dele. E inclusive uma coisa que eu acabei de ressaltar é que a Sylvie tinha prometido ao membro do clã Fênix que ela não ia apoiar nem o avô dela, nem o Agrona, e ela só tinha compromisso de poder apoiar alguém, sendo o Arthur. E lógico, ele tinha feito isso, essa pergunta no caso, na intenção de saber se ela ia fazer a mesma burrada que ele acabou fazendo há um tempo atrás, na época em que ele acabou sendo expulso de Efeltos. E é claro, galera, se você quiser acompanhar e quiser saber quando sair todos os conteúdos de debate, ou então tudo que vai rolar daqui pra frente, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Além de que, se vocês quiserem, aqui embaixo vai ter todas as playlists de debate que eu sempre trago pro canal. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.